Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindo, pessoal. Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Débora. Eu sou a Silvia. Oi, eu sou o Gustavo. Eu sou a Jéssica. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre processos seletivos. Trouxemos essas nossas duas convidadas especiais nesse podcast dominado por mulheres e o Gustavo, o nosso único homem da casa aí hoje. Nós todos somos as meninas do Pizza. Já somos conhecidos como as meninas do Pizza. Então eu estou incluso já nessa aí. Já estou me considerando aqui. Mas antes, pausa para os recadinhos. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, primeiro recadinho, se você gosta do Pizza de Dados, se você gosta do que a gente faz, se tem carinho pelo nosso conteúdo, considere contribuir com a gente no Apoia-se. A gente tem uma plataforma, é apoia.c/Pizza de Dados. Você pode contribuir com qualquer valor mensal a partir de R$1. A gente tá bem livre. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, quer ajudar a gente a continuar produzindo esses podcasts, ajuda lá a gente. A gente tem alguns recadinhos para esse mês. A gente tá com 2 indicações de e-books excelentes sobre Statistical Learning. A gente vai deixar os links no nosso episódio. E, além disso, a gente tem o link também de 2 professores de Stanford que cobrem o livro que eu comentei, né, sobre Statistical Learning, mas dão algumas aulas sobre isso. Então tem o site do Stanford, simplesmente entra ali no nosso site, acessa o episódio do mês e aí é só clicar no link. A gente também tem que agradecer o Hugo Nicolau, que mandou um livro bem interessante chamado Algorithms of Oppression, que fala sobre como motores de busca reforçam racismo. Bem interessante, muito obrigada, Hugo, pela dica. Também o link aqui embaixo. E além do link para o livro, o Hugo deixou um link com material sobre o que a autora está falando sobre o livro. Então eu vou deixar aqui também para vocês verem. O Luiz Aurélio também comentou sobre um livro interessante chamado A Revolução Inacabada. O livro é de 2001, mas foram muitas expectativas que o autor colocou no livro que acabaram se concretizando. Então, por exemplo, o uso de robôs para automatizar tarefas de atendimento, etc. Bem interessante. E a Ianca, ela apresentou na Python Brasil um projeto que ela tenta prever o mercado financeiro usando Machine Learning, né? E é um repositório bem legal. Quem quiser conferir também, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Por último, como sempre, a gente vai agradecer os nossos queridos parceiros Data Bootcamp por apoiar e acreditar nesse projeto. Para quem não sabe, o Data Bootcamp está em janeiro, dando um curso de inteligência artificial na prática em São Paulo, que conta com a nossa querida Jéssica. Em fevereiro, eles vão estar em BH, se você fique ligado aí, pessoal de BH, se você está em BH ou vai estar em BH em fevereiro, vai ter o curso de Big Data com o Spark, em uma parceria com a ThoughtWorks. E em abril, o Data Bootcamp vai estar em Brasília com o curso Data Science para todos. Então, pessoal de BH, pessoal de Brasília, fiquem ligados que tem curso para todo mundo, tá bom? Voltamos pro episódio. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe essas 2 convidadas maravilhosas, a Débora e a Silvia, para falar um pouquinho sobre processos seletivos. A Silvia para falar um pouco mais do ponto de vista de quem faz e a Débora para falar um pouco de vista de quem contrata. Então, eu vou pedir para a Silvia se apresentar primeiro. Por favor, Silvia, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Ok. Eu sou a Silvia de novo. Atualmente, eu resolvi virar Data Engineer. Eu resolvi porque é novo, acabei de passar, então estou trabalhando nos últimos 4 meses com isso. E a minha pizza favorita pode falar marca de pizza, inclusive, que é a Toscana da Domino's. Essa era a que eu gostava de comprar mais. Posso fazer uma salva de palmas aqui? Do que é a Toscana? Eu não conheço. Tinha presunto toscano, alguma coisa assim, que chamavam tomate, mussarela, eu acho, e azeitona preta. Eu gostava. Muito bom. Saudade. Legal. E Débora, fala um pouquinho de você agora, sua pizza favorita, quem você é, o que você faz. Oi, eu sou a Débora Moura. Hoje eu sou gestora de desenvolvimento de software com foco em processos e pessoas na área de Big Data aqui da Globo.com. Tá? E a minha pizza favorita é a tradicional calabresa com muita cebola e ketchup. Faço questão do ketchup. Esse assunto do ketchup na pizza é um negócio polêmico. Aqui em São Paulo o povo não gosta muito, não. Pois é. Essa galera de São Paulo aí, velho. Cada um é feliz do jeito que quiser, velho. Tem que bota ketchup mesmo, bota maionese, bota requeijão.
bota tudo. E agora eu tô aceitando de volta a calabresa. De volta, você em algum momento não aceitou? Não, que eu tava reclamando que era muito óbvio, mas... A gente não pode julgar nossos convidados, as pizzas favoritas dos nossos convidados. Não, exatamente. Hoje eu tô muito aceitativo. Como é que é? Aceitativo? Tô aceitando, tô muito aceitador. Vamos aceitar tudo. Muito obrigada. Não que você precise da minha aceitação por alguma coisa, né? Mas assim, dou meu apoio. Muito obrigada. Me senti aceita. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre processos seletivos, então vamos falar sobre muitas coisas boas e ruins. Eu queria começar pelos causos. Eu queria que vocês falassem as vagas mais absurdas, os perfis mais absurdos, as coisas mais esdrúxulas que vocês já viram rolar por aí. Posso começar aqui com essa. De candidatos, assim, eu já vi muita coisa absurda no sentido de a gente com vaga para desenvolvimento de software e por trabalhar numa empresa em que tem diversas profissões, né? Então, aí você vê muito ator, né, atriz ali se candidatando à vaga de desenvolvedor e acho que é um caminho, né, que se encontra para entrar no processo da empresa de alguma forma, mas, assim, acontece bastante. Olha, mas assim, se o cara é um ator bom de verdade, ele entra naquela imersão lá, tipo Daniel Day-Lewis, velho, o bicho, velho, interpreta aí um desenvolvedor a nível de aprender. O cara não tem ator que aprende a tocar piano pra fazer filme? Pô, o cara consegue aprender a programar aí também. Como programar em 2 semanas. Isso, eu vou fazer um teste. Uma coisa absurda que eu vi quando eu tava procurando alguma vaga, qualquer vaga naquele desespero, né, de data engineer, tinha vezes que, assim, o que eu tava fazendo eu tava fazendo uma média de que coisas todas as vagas pediam. Para eu saber, ok, essas ferramentas aqui são as que eu tenho que estudar mais. Teve uma vaga que pedia simplesmente todas as que eu já tinha listadas, todas. E não fazia nem sentido, porque era assim, AWS misturado com Google Cloud. Nunca uma empresa assim, uma empresa pequena, startup. Aí queria que eu soubesse absurdamente tudo de todas as ferramentas existentes para você gerenciar dados. Eu fiquei assim, até mandei meu currículo para ver qual era. Nem me responderam, falaram que eu não me encaixava, me responderam falando que eu não tinha todos os requisitos mínimos. Ninguém tem, não é possível, não é possível. Pô, você devia dar uma dica para eles, requisito mínimo, 2 pontos, unicórnio. Eu essa semana, sei lá, um mês atrás, eu tava conversando com um amigo meu, aí ele, se candidata pra minha empresa, a gente tem vagas de data scientist. Eu, vou lá, entrei pra ver. Normalmente numa vaga pra cientista de dados, você tem lá, sei lá, Pandas, NumPy, Scikit-learn, ou R, ou Julia, ou, sei lá, alguma coisa assim. Não tinha nada disso. Era tipo JavaScript, HTML, CSS, era tipo DevOps, tipo infra, umas coisas muito... Aí eu olhei pro cara e falei assim, oi, essa vaga aqui é pra Data Scientist mesmo? Daí ele, por quê? Falei, porque não tem uma ferramenta, assim, tipo, das grandes ferramentas de Data Science, não pedia Big Data, não pedia, sei lá, Python, não pedia R, não pedia nada, pedia JavaScript. Eu falei, gente, assim, acho que não tá coerente. Aí eu, ao contrário da Silva, nem me candidatei, porque eu falei, gente, eu não quero receber um não por uma vaga dessa, sabe? Eu vou ficar muito traumatizada. Eu tava na vibe de treinar o meu inglês para as vagas, então eu mandava para tudo. Eu não era nem um pouco miserável. Eu terminava, como é que se diz? Terminava treinando meu inglês, como mandar e-mails, como conversar, fazendo isso. Então eu olhava pra vaga e falava, nunca vou trabalhar nessa empresa. Mas vai que me respondem pra eu treinar. Então, era meio que nesse nível. Quanto tempo e quantos currículos você mandou até você ser selecionada pra vaga que você tá hoje? Ai, meu Deus, que pergunta difícil, gente. Não, é justamente pra gente mostrar para pessoas que não é simples, sabe? Você não vai mandar um currículo. Eu tô falando isso pra mim também, tá? Bom, tem uma coisa importante que talvez eu não deixei claro no início. Eu agora me mudei pra Holanda, então eu tava fazendo processo seletivo no Brasil, mandando pra Holanda. Então eu tinha que falar inglês fluente e tal, pras entrevistas. Eu vim como júnior. Tava procurando vaga como júnior, como eu falei. Nunca tinha trabalhado como data engineer. Eu
estava querendo entrar nessa área e não tinha experiência laboral nisso. Eu fiz meu mestrado, fiz a minha graduação com algo similar a Data Engineer, mas eu nem sabia que era. Eu descobri depois de ter terminado meu mestrado que eu era aparentemente uma Data Engineer. Mas então, eu não tinha experiência laboral. Ninguém queria me contratar, porque para vir para a Holanda precisa de visto. Então, todos os currículos que eu mandei entre novembro e abril, mais ou menos, eu não tive resposta, ou falavam direto, assim, ou eu não tinha resposta, diretamente não tinha resposta, o que pra mim é a pior coisa que uma empresa pode fazer, ou o pessoal respondia, olha, claramente você tem interesse, você se mostra apta, mas para uma vaga júnior. Então todo mundo falava a mesma coisa, como júnior você é ótima, como sênior e pra te dar visto, não. Então esse foi o meu maior problema pra vir pra cá. E aí que eu resolvi falar com o namoradinho, me dar esse visto aí pra, sabe, ir morar com você, se me quer tanto. Acabou rolando o visto. Entre que eu coloquei meu visto, tipo, no LinkedIn, eu posso dar várias dicas pro pessoal que quiser sair de... Mas entre que eu mudei essa informação de que eu tava tirando o visto, não é que eu tinha, que eu tava tirando o visto, até eu assinar contrato passaram 20 dias. Caraca, foi rápido? Rápido pra caramba. Eu tava fazendo 3 a 4 entrevistas por dia. Nossa, é muita coisa. Tava uma loucura. Eu acho que o caos mais esdrúxulo que eu conheço não era nem pra uma vaga de dados, mas eu acho que isso deve acontecer no mundo de dados também. O Jairo tava entrevistando alguém pra vaga dele, porque ele tava saindo da empresa. Quem é o Jairo? Quem é o Jairo? O Jairo é meu namorado. Quem que é o seu namorado, Jairo? Pra quem não conhece. Gustavo, menos... Eu não conheço. Jairo, o Gustavo, para de perturbar por causa do Jairo. Aí, o que eu tava falando o Jairo, meu namorado, tava entrevistando uma pessoa pra vaga dele, que ele tava saindo da empresa e tava ajudando o pessoal a encontrar alguém pra botar no lugar dele. Começou assim, ele marcou uma entrevista no Hangouts, um dia na semana de manhã. Não apareceu, não deu sinal de vida. Mandou mensagem depois falando, cara, perdi a hora, não consegui aparecer pra entrevista. Ok, todo mundo notou. Aí marcou no outro dia pro mesmo horário. O Jairo me contando foi que esse cara apareceu na call do Hangouts pra poder fazer a entrevista. E aí, de repente, começa a aparecer uma fumaça, assim, ao fundo. Ele tava fazendo um misto quente. Aí ele começa a comer o misto quente no meio da entrevista. A história é muito boa. Calma, piora. Começa a comer o misto quente no meio da entrevista. E o misto, tipo, o queijo começa a cair na barba. Ele tinha uma senhora barba caindo o queijo na barba do cara durante a entrevista. Não obstante ele ter comido o primeiro misto quente dele, ele fez mais um na entrevista. E comeu. E ainda pediu desculpa por estar tomando café da manhã, entendeu? Porque ele tinha acabado de acordar, que ele chegou muito tarde da balada. Teve esse detalhe aí. Esse é um sucesso de candidato. Eu acho que sim. Não vou conseguir imaginar um cenário que seja pior do que esse numa entrevista. Ever. E olha, eu sou super fã do trabalho remoto, mas, né, se você tem uma entrevista pra fazer, você acorda uns 10 minutos antes, lava a cara, escova os dentes. Se prepara pra isso. Finge que você é gente, só um pouquinho, né? Tipo, só até te contratarem, pelo menos, né? Passa um perfume pra ficar bonito. Essa realmente foi... ninguém vai bater essa daí. Não, mas agora me disse que ele foi contratado. Não, claro que não. Por que será, né? Uma pessoa dessa. Que preconceito com gente que acorda tarde. Continuando aqui a pauta, eu vou perguntar pra Débora agora quais que são os pesadelos de contratação. O que é a pior coisa pra quem tá contratando encontrar num candidato? Tirando o misto quente, qual que é a pior coisa? Pior coisa pra encontrar num candidato? Eu acho que, assim, os pesadelos, assim, da contratação hoje, né, é até engraçado porque a Silvia falou assim, nossa, a gente encontra muita vaga, né, que tem pedindo milhares de coisas. E no final acho que é isso, a gente tem uma expectativa muito grande, muitas vezes, na vaga, e a gente tem dificuldade de encontrar os profissionais que tenham essas determinadas capacitações, né, e acaba sendo difícil essa busca, além de combinar isso, né, a agilidade
quantidade com qualidade, né? Então, né, como é que a gente contrata rápido, atendendo às expectativas elevadas da vaga, especialmente aqui no Brasil, concorrendo com empresas de fora, né? Então, existe muito essa dificuldade hoje, e aí a gente entra até em outro ponto que é de retenção também, né? Mas hoje, para mim, esses são os principais pesadelos, e principalmente em data, né? Que justamente é onde a gente tem maior deficiência aí de conhecimento, ainda está construindo, e a necessidade está enorme, e aí a busca tem sido bem difícil, assim, bem dura. E assim, quando vocês pegam um candidato, provavelmente vocês não conseguem preencher, né, a vaga do jeito que vocês idealizaram elas. O que vocês priorizam quando vocês têm que priorizar coisas, né? Então, que esse candidato não tem isso ou tem aquilo, o que normalmente vocês olham e o que é, assim, o diferencial? Muita gente que ouve a gente aqui no Pizza de Dados não tem muito tempo de experiência com dados, né? Até porque pouca gente, de fato, tem essa experiência, mas as pessoas estão estudando, então o que é o diferencial? O que vocês olham e falam assim, não, isso aqui o cara chama atenção, sabe? Ou pelo menos a gente consegue desconsiderar uma série de coisas se o cara tiver isso aqui. A gente tem, assim, depende muito do perfil da vaga, né, da necessidade do time. Então, eventualmente, um time precisa de uma senioridade mais focada num engenheiro de software, por exemplo, né? E aí, então, assim, procura um desenvolvedor de software já mais sênior e que esteja, né, aberto e que tenha interesse de se especializar em data. Ou então, mesmo que não seja um desenvolvedor sênior, mas tenha já um nível de conhecimento, de estudos de mestrado, mas assim, um nível acadêmico maior, tá? E que tenha realmente potencial, e a gente equilibra com os profissionais que a gente tem internamente. Então, a busca é para entender justamente quais são esses talentos, né? Essas pessoas que têm esse potencial e que se encaixam num cenário em que o time consiga receber essa pessoa e dar o suporte necessário para que ela consiga aplicar esse conhecimento dentro do time, né? Então, assim, é tentar o equilíbrio, né? Do que a gente pode ajudar e do que a pessoa também pode trazer. É o que a gente tem feito. Então, assim, vocês buscam aí na Globo.com também pessoas que têm um perfil de dev, né? Porque muita gente também que entra em contato com a gente perguntar o que eu tenho que estudar para ser um cientista de dados. E muita gente acaba focando, sei lá, em IA ou em Machine Learning, Big Data, e esquece dessa parte mais dev, né? De desenvolvimento mesmo. Então, isso também, vocês buscam pessoas que tenham os dois, no caso. Isso, exatamente. A gente valoriza bastante o conhecimento no desenvolvimento em si, tá? Porque isso acaba sendo, muitas vezes, assim, requisitado, mesmo que a gente tenha, assim, uma vaga mais específica para Machine Learning, isso ajuda até o próprio desenvolvedor a se movimentar entre times, porque cada time tem uma necessidade diferente. Então, fica até mais fácil para essa pessoa se movimentar internamente. Então, a gente, sim, olha para os dois, tentando, assim, sempre entender, até dando oportunidades até quem tenha mais conhecimento, tenha um conhecimento maior em Machine Learning, mas também que não seja zero dev, né? Uma coisa importante, seguindo essa linha de desenvolvimento, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei mesmo nem como dev. Eu trabalhei com 1000 outras coisas na minha vida, mas nunca fui dev. Oi? Nem eu. Oba! Eu fui até professora, mas não era dev. Mas uma coisa que é muito importante que eu vi com o pessoal que eu estou trabalhando agora, por exemplo, a falta que faz boa engenharia na hora de desenhar os programas, especialmente na parte de ciência de dados. Eu não lembro, acho que foi tipo episódio 2, a Letícia reclamando. Foi você? Eu acho. Reclamando de notebook. Sim. Então, acho que foi você mesmo. Eu mesmo. Cara, meu chefe reclama todo dia disso com os cientistas de dados na minha empresa. De que eles têm que tirar essa ideia de que cientista de dados só trabalha com notebook, e eles têm que forçar a escrever código melhor. Então, ele falou comigo, assim, tipo aquele one-on-one, falou, olha, Silvia, você tem um trabalho extra, corrija o Python deles. E eu fiquei assim, tipo, mas eu nunca fui nem dev, eles são seniors. Falou, não interessa, você aprender com os erros deles, você já foi professora? Se vira. Aí foi assim, tem que
ter uma melhor estrutura na hora de criar o seu código. Essa é uma coisa muito importante que eu vejo nas empresas, porque o pessoal de ciência de dados estuda muito, tem um monte de bagagem de informação, mas acaba falhando na parte de engenharia de sistemas, na parte de como fazer o código mesmo certo, por dizer assim, não sei como melhorar. E é uma coisa que talvez o pessoal não pensa quando está mandando a vaga e responde as informações que pedem e não levam em consideração a parte de engenharia também. Essa parte é vista. É uma das coisas que eu percebi que o pessoal precisa trabalhar mais, não somente para as vagas, tipo, mostrar que sabe quando está fazendo as vagas, mas também no trabalho, tem que melhorar isso. Eu tô batalhando nessa parte de aprender mais, a melhorar mesmo o código. Muita coincidência se falar disso agora, porque hoje eu estava conversando com o Carlos Córdoba, que eu acho que ele é o criador do Spider, que é uma outra ideia de trabalhar, que tem essa coisa de você pode ativar lá a PEP 8 e várias correções para você fazer um código correto, e ele tem integração com o Jupyter Notebook. Descobri isso hoje, achei tipo, nossa, mind-blowing. Pretendo fazer uma live disso em breve. Talvez a live já tenha até saído quando sair esse episódio, não sei. Mas isso era uma coisa que sempre me incomodou no Jupyter Notebook. Até falaram pra gente assim, tem como você ativar o PEP 8 em cada célula, mas haja paciência, né? Então, tem alternativas pro Jupyter Notebook, né? Então, a gente tem que aprender outras coisas também pra poder aprender isso. E sim, eu odeio o Jupyter Notebook, que tem aquela linha que vai pra sempre, e aí você vai andando e a linha não acaba, sabe? E aí você, tipo, vai dando scroll e a linha não acaba, e você fala, Deus do céu, como uma pessoa programa desse jeito, ela não sabe nem o que tá escrito lá no final. Enfim, tô soltando aqui o meu desespero que me dá. Eu acho que desse aspecto também é importante lembrar que todas essas coisas, tipo assim, de beleza de código, né, PEP 8 e essas regras que são, vamos dizer assim, regras de boa vizinhança na hora de escrever seu código, a maioria das pessoas que estão aqui não nasceram sabendo isso, a gente aprende apanhando muito dos coleguinhas, fala assim, não consigo ler seu código, não consigo reproduzir isso daqui. Resolve esse negócio de um jeito que dê pra ler. Então, se você, se encontrou nesse scroll lateral, tá na hora de começar a aprender essas regrinhas de boa vivência com os outros até, entendeu? Pense no seu coleguinha que vai ler o seu código. Quando você já estiver confortável com o código, comece a pensar no coleguinha que vai ler o seu código. Isso é importante. E você mesmo no futuro, né? Que você eventualmente vai voltar no seu código e vai falar, nossa, fui eu mesmo que escrevi isso. Mas eu tô aprendendo isso agora, que chegou mais gente no meu time, sacou? Aí tá o pessoal aqui, tipo, Gustavo, o que essa linha faz aqui? Tu podia ter comentado essa linha, hein, velho? É isso aqui, velho, tal, não sei o quê. Gustavo. Oi. Eu, numa das entrevistas que eu fiz, eu tava com um copo desse tamanho de água, porque eu tava gripada e eu tava tossindo a cada 5 segundos. O meu atual chefe foi o que tava me entrevistando. E eu lá, bebendo a minha, tipo, era de chopp mesmo, não era copo, era o negócio de chopp, eu bebendo água e ele, tá com sede? Aí eu expliquei pra ele, olha, eu juro que eu tô tossindo a cada 2 segundos e eu não queria ficar tossindo na sua cara, porque você tá provavelmente com fone de ouvido, então eu trouxe água. Ele achou isso o máximo. A minha, como é que seja, preparação pra entrevista, de ter levado 1 litro de água do meu lado pra eu preparar pra falar pra caramba. Ele achou o máximo, até hoje me sacaneia com isso. Dicas, não coma misto quente, beba muita água durante a entrevista. Não, mas assim, antes da gente passar pro próximo ponto, eu só queria dizer que, gente, eu tava falando com um cara que inventou o Spider, e desculpa que a gente tem muita gente chique aqui nesse podcast, que fala com gente que inventou as coisas. Eu só queria falar... Vocês não estão vendo no podcast, mas eu tô fazendo aquela, tipo, aquele... Como é que eu descrevo essa jogada de cabelo. Aquela jogada de cabelo assim, gente, se desculpa. Não, então agora eu vou fazer propaganda. É porque a gente, quem tá querendo se envolver na área, tem que ir em congresso. Eu fui no SciPy Latin America, que a gente divulgou aqui no Pizza, que foi lá em Curitiba, e eu conheci o Carlos lá, que era o criador do Spider, que aqui outras ideias, e ele inclusive estava nas sprints, então a galera pôde trabalhar no Spider com o criador do Spider. Então, não tem nada disso não, tem que participar de evento e conhecer gente. Por exemplo, a Débora eu conheci porque o Renan eu conheci o Renan no TDC de Floripa, ele ficou na minha orelha pra eu mandar o currículo pra Globo, eu mandei e conheci a Débora, entendeu? É tudo evento, é tudo networking, amigo.
ó. Mas, gente, que eu fui Eu quero falar, Yau! In your face! Não, então peraí, deixa eu aproveitar e perguntar pra Débora. Aí, Débora, faz muita diferença quando a pessoa é envolvida na comunidade, vai nos eventos, talvez tenha até um blog pessoal aí. Essas coisas fazem diferença na hora do tentar salvar aqui, né, minha cara aqui, que caiu aqui. Essas coisas fazem diferença na hora de contratação, Débora? Faz. Faz sim. A gente percebe o envolvimento da pessoa, o gosto, né, a paixão que a pessoa tem por aquilo que ela está fazendo. Então, assim, nem todo mundo demonstra o seu interesse através desse tipo de iniciativa, mas isso também é uma forma da gente entender o quão a pessoa está engajada com aquele contexto, né, que a gente tem interesse de que ela venha trabalhar com a gente. Então, acho que sim, é uma das formas de contar como diferencial aí. Assim, pessoalmente, eu acho que fazer parte do Pizza e ter criado o Pai Data lá em Brasília fizeram um diferencial bastante, sim, na hora do pessoal me contratar aqui na Rocketmatch. E eu usei isso também, a gente levou muito em consideração isso, do pessoal participar do Pai Data BH e tal. A gente considerou isso um diferencial mesmo. Eu achei engraçado que, tipo assim, depois eu tava conversando com eles, aí eu, tipo assim, a pessoa precisava fazer, a gente precisava que a pessoa fizesse uma mini descrição de um parágrafo, né? Aí a pessoa, não sei o que eu coloco aqui e tal, tipo, não tem muita coisa, né? Não tem muita experiência. Eu falei, coloca aí que tu participa do Pai Data PH, do Python MG e tal. Ela, mas não sei, essas coisas são importantes. Eu, por que você acha que a gente contratou? Sacou? Tipo, por causa disso? Tipo, uma parada massa e tal. Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu já caí em processos seletivos que o cara fala assim, nossa, eu adorei seu perfil, tipo, você palestra um monte, você escreve, blá blá blá, não sei o que legal, vem pra cá. Tá bom, qual que é a sua política de eventos? Então, não tem, não é nada oficial. Teve uma empresa que eu fui, os caras, tipo, nossa, eu organizei a Python Sul lá em Floripa, e aí os caras, tipo, não, vieram atrás e tal. Falei, beleza. Aí quando eu tava na reunião de proposta, assim, que eles me chamaram pra fazer a proposta, eu falei assim, olha, eu tô com as passagens compradas pra Python Brasil, eu vou ficar 11 dias em Natal, e como é que é a política de vocês? Fica tranquila, você não vai ter que cancelar o seu evento, você pode compensar horas depois. Aí eu pensei, mas eu já tô com tudo comprado, tipo, 11 dias de trabalho vai ser muita hora pra eu compensar, tipo, eu vou ficar 1 ano compensando a hora. Aí ele falou assim, não, é que assim, se a gente tivesse combinado antes, a gente podia conversar e de liberar esses dias. Mas como a gente não conversou antes, não vai dar, você vai ter que compensar essas horas. E eu pensei, antes do que? A gente tá, tipo, na negociação final aqui, tipo, você tá me propondo um salário, eu tô te propondo que eu vou palestrar e que daí eu já levo o nome da sua empresa, tá com tudo pago. Antes do que, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, e isso não faz o menor sentido, sabe? Então, tipo, eu vejo muitas empresas falando, nossa, isso é muito legal, vem pra cá porque a gente gosta. Aí chega lá e fala, tá bom, agora eu quero fazer isso. Ah, não, mas olha só, veja bem, tem prazos, tem isso, tem aquilo, tem que compensar a hora. Eu falo, gente, meu Deus do céu, sabe? Tipo, decidam-se. Indignante, tem que acabar. Nesse aspecto ainda, eu acho que as empresas esquecem um pouco que tudo bem, elas estão precisando do profissional, elas estão escolhendo quem elas querem contratar, mas da mesma forma o profissional está escolhendo elas. Então quando a gente chega na entrevista e faz uma pergunta do tipo assim, vocês incentivam a diversidade ativamente? Qual é a política de vocês para poder, por exemplo, crescer na empresa? Qual é a política de vocês com a saída da empresa para ir a eventos, palestrar? E não tô falando ir a evento para curtir 3 dias de evento fazendo nenhuma, conversando no corredor. Tô falando assim, não, vou lá palestrar, vou lá trocar ideia com profissionais nesse mesmo patamar que eu estou, que fazem coisas parecidas com a gente, só que de forma diferente, esse tipo de coisa, e trazer esse tipo de conhecimento de volta na empresa, né? Eu acho que isso é super importante, e aí a Débora pode falar como é que é o ponto de vista do pessoal da empresa, né? Tipo, como é que vocês lidam com isso, por exemplo, na Globo.com? Então, assim, aqui na Globo.com, assim, a gente incentiva bastante essa questão de diversidade. Então, assim, além de eventos, que era o ponto anterior também, então, assim, a gente está sempre divulgando aí, tem muitos palestrantes nossos aí em todos os eventos, até internacionalmente, né, falando, e também a gente tem iniciativas focadas em mulheres, né, teve aí uma edição para elas, então, enfim, a gente tem sempre esse incentivo, tinha também aquele incentivo de gêneros e tudo mais, então, assim, a gente está sempre nas comunidades falando muito sobre isso e divulgando internamente com eventos, palestras, e nossa política realmente é essa. Então,
a gente também lida com isso, né? Trata disso nas entrevistas, então é sempre um ponto de atenção, algo que a gente tenta analisar desde o primeiro contato com o candidato, né? Se ele realmente está de acordo com a nossa cultura. E aqui internamente a gente tem uma cultura muito livre e de incentivo realmente, assim, acho que, né, até a Letícia até comentou anteriormente, da galera estar sempre aí palestrando, falando sobre isso. Então, aqui é super de boa. Bom, a gente já falou bastante de processos seletivos ruins, né, de candidatos ruins, então vamos falar de coisas boas agora, vamos falar da nova TechPix. Não, tô brincando. Poxa, e quero falar de processos seletivos legais que vocês fizeram, coisas interessantes, mesmo que vocês não tenham passado na vaga, mas coisas interessantes que vocês fazem com os candidatos, Débora também. O que vocês acham aí? O que vocês têm de história de processos seletivos legais? Tipo, vamos dar feedbacks bons para as empresas também. Tá, eu vou falar aqui do nosso, internamente, e de alguns que eu tenha participado antes, tá? Aqui, assim, a gente tem um processo seletivo bem completo, então a gente tem fase aí de conversa inicial com a pessoa, né? Tem desafio técnico, tem o dia aqui, então a gente tem a oportunidade de acompanhar e analisar diversos pontos do candidato, assim como o candidato também analisar os nossos pontos, então a gente consegue ali pegar as questões mais relacionadas ao conhecimento técnico, né, como que está indo esse candidato nesse ponto, e o dia aqui é bom para os dois, então, assim, tanto a integração do candidato com o time, quanto o time em receber essa pessoa, então a gente também trata muita questão de cultura, então eu acho que é um processo completo e que ambos, né, nós aqui enquanto empresa e o candidato conseguem entender se rola ali o match, né, então eu gosto muito desse processo do jeito que ele é, e é um processo em que é levado assim como cultura aqui na empresa inteira, então todo mundo tem ali muito apego ali a cada fase desse processo, então está sempre falando de desafios, o que a gente consegue avaliar do candidato, como que a gente vai avaliar, então é uma questão não só na área, mas na empresa inteira, né, então eu curto bastante, e também já participei de outros processos em que eu como candidata também tive a mesma experiência no sentido de, eu acho que quando a gente tem processos em que você se envolve com o time, são processos em que a gente tem uma oportunidade de ganhar, né, conhecimento sobre aquela vaga que a gente está tentando entrar, então eu considero que esses outros processos também que eu tenha participado, em que havia essa fase, para mim foram os melhores, né, além de desafios e tudo mais. Então eu acho que essa parte de team building ali começa desde a contratação, então esse para mim é um ponto importante. Como eu falei, a parte maneira de fazer entrevistas, se existe uma parte maneira de fazer entrevistas, né? Excelente ponto. Foi nesses 20 dias de loucura até eu assinar o contrato. Nesse tempo, algo louco que aconteceu foi que eu shiftei totalmente o foco de como eu estava fazendo as coisas. Eu troquei o meu LinkedIn, primeira coisa que eu fiz, eu já sabia para qual cidade eu queria ir morar. Eu já tinha o meu foco, então eu troquei a cidade do meu LinkedIn. Obviamente tudo em inglês, isso já tava, mas assim, dei uma melhorada, um up total no meu LinkedIn. E comecei a... Bom, isso não é bem parte de vagas, mas é uma coisa maneira que eu acho que eu fiz. Comecei a mandar mensagem para pessoas completamente aleatórias no LinkedIn, falando: oi, tudo bem? Posso te comprar um café pra gente falar um pouquinho de que é isso de Data Engineer? Sério? Sério. Mas no Brasil ou fora? Fora, aqui não, porque eu tava pensando em vir visitar meu namorado em janeiro. E então eu já sabia que em janeiro ia estar um mês inteiro. Eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Eu mandei até pras paileiras e tal. Não consegui me ver nunca com ninguém das pessoas que eu falei, mas eu falei com muita gente super aleatória. Aliás, eu tô super amiga que ainda não conseguimos nos ver porque ele tá sempre de férias. Isso é uma coisa que eu adoro da Landa. A pessoa sai de férias, porque tem dias infinitos de férias nesse país. E ele tá sempre de férias. Eu ainda não consegui ver ele fisicamente. A gente só se fala, tipo, mensagem e vídeo. Mas ele me ajudou absurdamente pro processo de contratação. Eu ficava mandando mensagem pra ele: olha, sua entrevista com essa empresa, não sei o que, blá blá blá.
como é que você acha que eu deveria enfocar meu perfil? Devo mudar alguma coisa? Não sei o quê. E ele, assim, é um romeno que mora em Amsterdã há 10 anos. Cara, a gente fina pra caramba. E me ajudou, assim, bastante, vocês não fazem ideia. E foi, assim, uma coisa muito aleatória, que meu namorado falou. Começa a mandar mensagem, você não sabe o que é isso de data engineer, você quase não conhece ninguém que trabalhe com isso, você acha que quer fazer isso, vai que não é. Eu comecei a mandar mensagem que daí desesperada. Poucas pessoas responderam. Mas, assim, uma das pessoas que respondeu, agora, assim, a gente tá mega amigo por mensagem. Algum dia espero conhecer. Espero que quando esse episódio esteja no ar, eu finalmente tenha conseguido. Mas foi algo bem maneiro da parte das entrevistas. Então é algo que eu recomendo pro pessoal conversar com gente que seja da área. Quando você você tem uma vaga que você está medianamente interessado, converse com alguém mais, discuta, essa vaga, eu gostei, não sei o que, mas não sei se eu tô bem pra essa vaga. Você sempre tá bem. Você tem que partir do início de que você sempre tá bem. O pessoal manda currículo muito pior que o teu sempre. Sempre vai ter gente melhor? Vai, mas aí você ganha com o sorriso. Então, é nesse nível que você tem que ir fazendo, do meu ponto de vista, como como encarar essa parte de vagas e tal. Gente, posso oficialmente dar o selo dica de ouro aí, velho? Caramba! Super dica! Cara, eu tenho 1000 dicas. Eu peguei dicas de todo mundo e eu apliquei. Algumas funcionaram, outras não. Mas eu tenho todas as dicas. Achei bem bacana, assim. Inclusive, assim, parabéns por essa iniciativa. Até complementando até a galera que é um pouco mais envergonhada no sentido de chamar, né, a questão do café, se incluir em meetups, eventos, tem sempre um board lá que a gente consegue colocar nome, dúvidas ou tentar interagir. Tem sempre alguém bem intencionado e querendo ajudar nesse sentido. É só complementando, mas eu achei ótimo. É engraçado e curioso porque uma vez eu recebi um convite para tomar café com uma pessoa que estava vindo da Europa e eu fiquei mega desconfortável com aquele convite, que eu não sabia exatamente de onde a pessoa estava vindo, que se eu aceitava, eu fiquei com o pé atrás, acabei conversando pela internet mesmo. Mas agora você falando isso, achei bem legal, assim, ver o outro lado da moeda, né, de quem está procurando, que é bacana. Sim, pessoal, marque num lugar público, sabe? não convida pra caça, não convida pra 8 da noite. É um café, chama pro, sei lá, Starbucks corta, que não tá dando patrocínio da vida, onde tem muita gente, marca na rua, assim que se ele levar alguém, leva, não precisa na loucura, né? Eu assim, quando meu namorado falou isso, que assim, tá de sacanagem que eu vou fazer isso, eu não conheço ninguém, eu não vou fazer isso. Ele insistiu pra eu fazer isso durante uns 2 meses, e ele ficava chateado que eu não mandava. Quando eu finalmente mandei, eu fiquei, o pessoal é super maravilhoso, não sei o quê, e o Christian, que é o nome do menino, o Christian é muito fofo, tá me ajudando muito, não sei o quê, vai, meu namorado, te falei, pô. tem que acreditar nas pessoas. Então eu recomendo muito fazer isso. Pessoal, tem gente legal, tem gente chata nesse mundo, mas vocês têm que, sabe, coloca sua fichinha sempre na gente legal. Um aspecto interessante disso é que isso vai muito também da filosofia de participar dos eventos, né? Conhecer as pessoas. A gente vai pros eventos conhecer as pessoas. Por que a gente não pode chamar o pessoal pra tomar um café? Tipo, acho sua empresa da hora, queria conhecer um pouco mais, vocês estão com vaga aí, como é que é? Na pior das hipóteses, você vai ter um amigo novo. E, tipo, é super interessante isso, conhecer pessoas novas. Isso pode te abrir portas no futuro. Pode ser que não seja o que você quer agora, mas isso não vai, tipo, te fechar nenhuma porta. No máximo, vai te abrir uma porta nova. Sim, assim, só pra complementar. Ele me indicou pra uma empresa. Assim, caiu do céu uma mensagem falando: oi, Silvia, um amigo meu mandou teu currículo. Desculpa. Eu conheci alguém no Meetup e falou que você é amiga dele, que tá querendo vir aqui pra Holanda e mandou teu currículo e eu gostei. Ele falou que você já tá vendo o negócio de visto e tal. Tipo, isso nesses 20 dias foi muito louco, já tô falando. Aí eu falei, olha, eu já tô fazendo processo seletivo com outras 4 empresas, já tô assim, no segundo, terceiro dos outros. Claro que eu quero falar com você, não sei se eu vou conseguir nas outras, mas assim, tá difícil. O cara mandou pro dia seguinte marcou a entrevista
E era assim, um novinho, 20 menos anos que eu. Aí, poxa, eu fiquei toda assim, ai, que fofura de empresa. Fiquei toda encantada com a empresa. E fiz entrevista, eu passei até as últimas fases nessa entrevista. E como é que caiu que eu fui louca de mandar, vamos tomar um café pra uma pessoa aleatória, sabe? Então, gente, não tenha medo, não tenha vergonha. Conversem com outras pessoas. Mandem seu currículo pra todos os amigos, nem que seja pra corrigir o português, inglês, o que for. É verdade. Aí eles têm na mão, no momento que aparece uma vaga, já manda. Tem uma amiga aqui, olha esse currículo maravilhoso e atualizado que eu tenho da pessoa. Então, fica a dica. E Gustavo, você, como foi aí? Cara, então, pois é, eu fui o primeiro cientista de dados, né, a ser contratado aqui, né, que tipo, sendo que é o core business da empresa, e tipo, mas assim, foi até relativamente rápido e foi relativamente simples, assim. Eles estavam procurando várias pessoas, né, tipo, muita gente mandou currículo e tal, eles aparentemente não gostaram, e aí uma pessoa aqui de BH, que me conhecia do grupo no Telegram do Pai Data BH, sendo que eu morava em Brasília, eu estava no grupo Pai Data BH do Telegram, pedindo vaga e falando com o pessoal, tipo assim, opa, eu iria para BH e tal. Aí ele, tem esse cara lá de Brasília e tal, que eu acho que ele manda bem, não sei o que, ele tem um podcast e tal. E aí eles foram ver, eu já tinha mandado meu currículo pra eles. Eu já tinha mandado meu currículo para eles, saca? E aí a gente fez 2 calls, né, à distância, uma segunda-feira de carnaval de manhã e a outra acho que foi na quarta-feira de carnaval de manhã, então tipo, acordei cedo durante o carnaval pra fazer entrevista e tal. E aí, tipo, não sei, né, o pessoal gostou muito de mim e tal, é uma parada que fez muita diferença, que aqui é uma empresa americana, né, eu tenho um inglês muito bom e tal. E assim, infelizmente eu tinha essas coisas que eles queriam e tal, mas assim, foi um processo relativamente tranquilo, assim, e acho que eles meio que acho que eles viram, já tinham visto isso, já cheguei com um filme bom, assim, de ter sido recomendado, de ter essas coisas, e eles viram o meu estilo também, não sei. E aí acho que também o background que eu tinha de trabalhar com tipo gerência de projetos. Mas eu achei, uma coisa que eu fiquei impressionado com eles, assim, que eu bato muito nessa tecla, é que eu acho que o pessoal de TI só gosta de contratar a galera de TI, sacou? Então, às vezes, o pessoal não sente confiança em contratar uma pessoa de estatística para trabalhar no ciência de dados dentro da empresa e tudo mais, até porque ela não tem essa parte de TI, né? Mas eu bato muito nessa tecla, assim, e eu fico muito feliz que eles tiveram essa fé em mim aí de me contratar, mesmo não tendo esse background de TI, mesmo não tendo experiência como dev. E eu cheguei aqui, tipo, consegui aprender com o pessoal, Git, mas aí agora eu tô conseguindo usar aqui aos poucos, né? A gente tá aprendendo as boas práticas. Foi relativamente simples, eu acho que um dos primeiros a ser contratados, né? Então, é um processo bem estabelecido, digamos assim. Jess, você, como é que é a sua relação com processos seletivos? Eu sei que não é uma coisa muito tradicional, então conta pra gente um pouquinho como você lida com novas vagas, com novas oportunidades, como é que isso funciona aí pra você? Eu não sei lidar com nada disso, pra começar a história. Eu sempre surto com possibilidade de novas vagas. É um negócio que me deixa muito louca. A gente conversa bastante. Você surta com a gente, né? Assim, com relação aos empregos. Sim, claro. Pra fora eu sou um Buda. Você parece profissionalmente. Aí você vem pros seus amigos, você já falou, e você surta com a gente. Pausa. Internamente com meus amigos, principalmente no grupo de pizza, que é onde tem eu, a Letícia e o Gustavo. Eu surto, eu falo assim, meu Deus do céu, socorro. Síndrome do impostor loucamente apitando, assim, todas as luzes vermelhas. Loucura, loucura. Para os recrutadores e os entrevistadores, eu sou a pessoa mais certa de mim do mundo. Sei de tudo que eu tô falando. Não cometo erros, é aquela coisa linda. Maravilhosa. Mas eu acho que a parte mais curiosa pra mim de processos seletivos é que eu nunca passei por um processo seletivo tradicional. Desses, aplica, manda o currículo, faz uma provinha, conversa com 30 milhões de pessoas durante 3 meses e pra depois ter uma proposta. As minhas contratações, as 2 únicas que eu passei, foram todas muito rápidas. Porque, por isso que eu falo que você ir em eventos e participar da comunidade é importante. Porque os meus empregos, inclusive o meu estágio, quando eu tava na época da faculdade, vieram pela comunidade, né? Todas as pessoas que me contrataram já me conheciam, já sabia como eu trabalhava de certa forma, porque já via eu dando palestra, eu participando de meetup, eu participando de sprint, via o meu GitHub com muita coisa funcionando, como eu contribuindo com muita coisa, eu ajudando as pessoas a virem a participar de Hacktoberfest, esse tipo de coisa. Então, pra mim, processo seletivo é uma coisa muito aleatória, né? Tanto é que alguém fala assim, nossa, eu tenho uma vaga pra você aplicar, eu falo assim, meu Deus do céu.
socorro, eu tenho que atualizar meu currículo. Porque o meu currículo é uma coisa que vive eternamente desatualizado. Mas o LinkedIn tá lá, as pessoas chegam lá pra adicionar e falam assim, nossa, achei seu currículo maravilhoso, e chega, né? Nossa, a gente tá com processo no seu perfil. Eu falo assim, ai, obrigada, mas eu tô bem aqui agora. Não sei o que, aquela coisa toda. Mas é tudo loucura. Cara, comigo é totalmente o contrário. Eu dou palestra, eu faço o mundo, eu escrevo post, eu tenho pizza. E nunca fiz uma vaga que alguém falou assim, não, precisa fazer código não. A gente vai entrar no seu GitHub e tem 300 coisas. Toda vez é assim. Tipo, a última vaga que eu fiz, processo seletivo, tipo, uma era pra Data Engineer e outra era pra Django Developer. Eu encaixava nas duas. Aí me mandaram o processo seletivo das duas, que eu podia escolher qual dos dois eu ia fazer. E aí, eu tinha 2 projetos no meu GitHub que eram a mesma coisa. Um com Machine Learning e um com Django. E, tipo, era a mesma coisa com especificações diferentes. Eu falei, cara, sério, tipo, eu tenho 2 projetos, são iguaizinhos. Você não quer olhar isso aqui, tipo, pra eu não ter que perder 20 horas da minha semana fazendo isso? Ai, não, porque a gente tem que ver se você sabe, tipo, ler e tipo, entender o que a gente quer nas vagas. Comigo foi sempre assim. Tipo, eu nunca consegui fazer um processo seletivo que a pessoa falou, não, eu olhei esse GitHub, eu vi todas as contribuições de open software lá. Sempre é tipo, a gente gostou muito do seu perfil, mas faz esse teste aqui pra gente ter certeza que você sabe programar. Tá, tipo, pra que eu faço então um monte de trabalho open source pra eu ter que gastar mais tempo fazendo uma coisa inútil que alguém vai jogar numa gaveta no dia seguinte que eu terminar o processo seletivo? Enfim, comigo é sempre assim, tipo, todas as coisas que eu consegui foi por causa de contato, porque eu tinha indicação, até porque, como o Gustavo também tem um background super longe da programação, né, tipo, sou oceanógrafa, pra quem não sabe, e todos os processos seletivos que eu fiz, tinha alguém que falou, cara, olha o currículo dessa menina com cuidado, sabe, tipo, olha 2 vezes, na primeira vez que você olha, tipo, tá, o que essa louca tá fazendo aqui? Pode ser justamente porque na área de informática as pessoas querem que eu prove que eu tenho código, mas o meu GitHub é cheio de coisas, tipo, cheio de projeto, o meu site tem 1 milhão de posts, tipo, sabe, eu sei programar, não é possível que eu consiga enganar tão bem assim, sabe? Assim, todas as vagas que eu apliquei e que eu consegui uma vaga ou alguma coisa, eu tive gente que olhou 2 vezes pro meu currículo, gente que falou, cara, sabe, olha essa menina com mais carinho. Então, de novo, né, aquela coisa de você ter alguém que possa te ajudar, que possa, tipo, que possa te indicar dentro da empresa, que possa olhar você e saber como você é, entendeu? Porque você deixa de ser uma página que alguém recebeu cheio de palavras de hype pra ser um rosto, pra ser uma pessoa, pra ser entendeu? Tipo, um ser que a pessoa sabe quem é. Então, eu faço muita questão de conhecer as pessoas que estão dentro da empresa, não só pela questão de ser uma empresa mais aberta, mas por isso também. As coisas mais legais que eu fiz em processo seletivo foi, a primeira coisa, fazer um pair programming. Então, quando as pessoas sentavam do meu lado e falavam, faz isso, e aí eu travava, a pessoa falava, não, mas olha só, e se você fizer tal, e como é que você resolve esse problema? Isso aqui não tá funcionando. E aí a pessoa já via como é que era o meu processo de pensamento, eu achava bem legal, apesar de que eu sei que toma muito tempo das empresas, então talvez deixar isso para as últimas fases. Outra coisa que eu achei legal foi uma vez que eu fiz um processo seletivo e que justamente eu não tive que fazer código, a pessoa falava, me manda um código que você fez. E aí ela fazia uma revisão do meu código comigo, mas de um código que eu já tinha feito, e não um código padrão dela, entendeu? Então, e a outra coisa que também achei bem legal numa entrevista que eu fiz foi as pessoas perguntando pra mim assim, qual foi a coisa que você fez que você mais se orgulhou na sua carreira? De código mesmo. Então, eu achei isso legal porque você tem que explicar alguma coisa complexa, mas que você tem orgulho, entendeu? Então, essas coisas eu achei que foram bem legais em entrevistas, eu acho que facilita bastante. E esse negócio de você pedir pra um candidato mandar um trabalho dele que ele goste e você revisar o trabalho dele, já mostra bastante do candidato, mostra o que ele tem orgulho, o que ele não tem, você tem mais chances de perguntar sobre o porquê que ele fez aquilo, entendeu? Então eu achei bem legal, mas pra mim é sempre assim, tipo, nossa, que legal, a gente gostou muito do seu perfil, mas vem aqui fazer esse teste pra ver se você sabe programar mesmo. Cara, a diferença de você, eu não tenho nada público. Nada. Eu fiz engenharia de computação, eu fiz mestrado em computação, mas eu não tenho como provar, eu não tinha como provar que eu programava, que eu sabia programar, que eu sabia fazer alguma coisa. Porque cá entre nós eu não sabia mesmo. Eu achava que sabia, eu não sabia. Porque é muito diferente você virar um programador numa empresa e você fazer coisas na faculdade, você fazer o projeto do mestrado, que taca um monte de coisa no meio, alguma coisa vai funcionar. É muito diferente.
diferente isso do que você trabalhar com outras pessoas, lidar com outras pessoas. Então, do meu ponto de vista, o que me fez diferenciar nas vagas, porque assim, teve uma vaga que eu cheguei a ter proposta. Eu não fiz código nenhum. Não me pediram provar que eu sabia programar. Não teve. Uma das vagas aqui para London. Eles me adoraram. Assim, desde a primeira entrevista, eles falaram, caraca... Assim, o entrevistador falou pra mim, assim, no final da entrevista, olha, eu não quero fazer mais nenhuma entrevista, se for por mim você já tá contratada, mas você tem que conversar com outras pessoas primeiro. E eu fiquei assim, tipo, chocada, mas chocadíssima. Eu falei, mas não vai ter outro tipo de prova, alguma coisa pra provar que eu, assim, não tô mentindo? Aí ele, não, eu adorei você encaixa totalmente na empresa, não sei o que, blá, blá, blá. E assim, eu tava super emocionada com essa empresa, porque eles pareciam incríveis, era uma startup de, sei lá, 7 pessoas, as 7 pessoas, eu conheci todas, eram incríveis, eu assim, ia encaixar muito bem na empresa, porque ofereceram muito pouco dinheiro e a outra ofereceu muito mais, então tem que admitir isso. Aí eu fiquei assim, tipo, poxa cara, eu gostei tanto de você, mas não dá nem pra pagar meu aluguel com esse dinheiro que vocês querem me pagar, que era nesse nível, assim, não dava nem pra pagar aluguel que eles ofereceram. Mas a empresa em si, cara, eles tinham um estilo totalmente diferente. O data scientist da empresa, ele era matemático. O developer, lead da parada, ele saiu de alguma engenharia que não lembro qual era. Os donos da empresa, eles não eram também da computação. Então, eles eram, assim, totalmente uma vibe diferente. Eles falaram, olha, a gente não contrata pelo que você sabe, você aprende. A gente contrata por quem você é como pessoa. E você não se mostrou, assim, que encaixa aqui, a gente gosta disso. Então, uma parada que e essa foi a primeira entrevista que eu fiz nessa série de loucura. E isso me chocou muito, porque eu não estava acostumada a receber esse tipo de feedback. No Brasil, jamais teriam falado isso pra mim. Assim, jamais. E houve outras 2 empresas que eles primeiro fizeram entrevista de o que eles chamam de culture, tipo, da cultura. E você não passa pra fazer teste de código se você não demonstrar que você é boa pessoa, vamos dizer assim. O pessoal aqui na Holanda, pelo menos, se importa muito mais com como você é como pessoa do que você já sabe. Então, eu não sei, isso não sei como tá o Brasil, mas uma coisa assim, que pra quem tá fazendo vaga pra fora, coloque um monte de chamada soft skills no currículo. Posso até compartilhar, se quiserem, meu currículo depois, de como era quando eu comecei a procurar vaga e como terminou meu currículo. Tem, assim, uma seção chamada soft skills, sério, é um monte de boboseira, na moral. No meu ponto de vista, assim, é um monte de, eu consigo fazer, tipo, eu consigo lidar com outras pessoas, mas é assim, tipo, tudo como você como pessoa. Isso não muda, cara. O pessoal gosta disso, é incrível. Então, você tem que mostrar que você não é só uma máquina, que você é uma pessoa, que você consegue lidar com outras pessoas, porque a parte mais importante da empresa é essa. Como você consegue lidar? Você está dentro de um problema, o problema em si não vai ser o bug que surgiu. Pô, como é que surgiu esse bug? Deploy sem teste. Tá, quem que fez a porra do deploy sem teste? Como é que aconteceu isso? Como é que a gente deixou isso acontecer? Esse é o tipo de problema que você vai terminar vendo na empresa. E você não pode chegar na outra pessoa e dar um tapa na cara porque fez isso. Então, é meio que isso que o pessoal busca, ver como é que você lida com isso, do meu ponto de vista, aqui, o que eu vi aqui. Excelente. Eu ia complementar dizendo que todos os pontos acho que devem ser considerados, né? Tanto o relacionamento, né? Integração com o time, a capacidade de resolver problema, quanto do próprio conhecimento. E a formação é muito relativa, né? Acho que alguns dos melhores desenvolvedores com os quais eu trabalhei, muitos eram físicos, biólogos, enfim, mas realmente vai de empresa também. Já entrevistamos esse físico biólogo aí. Acho que nós 3, assim, a gente contou nossos causos e a gente, assim, teve muita ajuda de ter contatos e tal, né? A gente falou muito sobre isso, assim, acho que nós 3. E eu acho que quando a gente fala em termos de privilégio, né? Acho que grande parte dos privilégios na hora de conseguir emprego acaba que vai por aí, sabe? De você ter estado numa faculdade melhor. É muito mais questão dos contatos que você vai ter do que realmente da qualidade do estudo que você teve lá, assim, que vai fazer diferença no mercado de trabalho. Não que deva ser assim, né? Não que seja justo, mas é o que acontece, assim. E aí, eu só queria reforçar para o pessoal que não é tão privilegiado quanto a gente, que, assim, a comunidade está aí, ela é aberta, a comunidade Python, principalmente, é a que a gente mais gosta, né? Mas, assim, tentar
correr atrás e procurar a galera aí para conseguir fazer contatos a partir das comunidades, né? Assim, se você, poxa, não estuda numa universidade onde, todo mundo consegue emprego em algum lugar e tal. Eu digo, eu só consegui meus empregos porque o meu irmão conhecia alguém que trabalhava lá na empresa, que eu trabalhava antes, sabe? E nessa agora, querendo ou não, me recomendaram também, assim, por mais que não me conhecesse, conhecia lá do Telegram e tal. Então, tem muito privilégio nisso, né? Então, e a galera do Python especificamente, assim, não vou dizer do que eu conheço, né? Mas, assim, não para falar que a gente esquece só da galera do Python e tal. Aí, o pessoal do Python, em geral, tem essa pegada de diversidade muito forte, assim, sabe? Então, tipo, às vezes a gente vê a galera, moro lá na periferia, quando eu digo periferia, assim, moro a quilômetros de distância de onde normalmente são os encontros, normalmente são no centro das cidades. Tem dificuldade de pagar até o dinheiro do ônibus, assim, pra ir aí, sabe? Eu termo de horário e tal. Cara, entra em contato com o pessoal que a gente dá um jeito, sacou? Fala com a gente aqui, manda pra mensagem pra gente no Pix, seja, porque, assim, a gente gosta muito de ajudar a galera que precisa disso, assim, e eu só queria pedir pra vocês não desistirem. Bem legal isso. Só continuando o que o Gustavo falou, eu tenho um amigo aqui no trabalho agora, eu chamo ele da criança, ele tem 23 aninhos, um bebê. Aí ele terminou a faculdade agora, aí eu conversando com ele, como é que foi? Porque, 23 anos, tá morando na Holanda, como você já tá? Porque ele ganhou visto, ganhou tudo, então quer dizer, tá numa vaga senior, já tá, assim, sabe, tá bem. Aí eu perguntei, cara, como? Aí ele, tipo assim, ele veio pra Holanda, não sei, ele começou um mês depois que 6 meses atrás, veio pra Holanda para um congresso de PHP. Se enturmou com os brasileiros da empresa. Os brasileiros da empresa se amarraram nele, porque eu adoro ele, e falaram, cara, manda teu currículo, estamos contratando. Na minha empresa, se quiserem depois, Vertspot, estão contratando pra caramba pra galera de PHP. Se tiver galera de PHP, pode mandar currículo. Ele mandou assim o currículo dele, foi contratado. E ele sempre fala, cara, eu sou de uma cidade minúscula de São Paulo, eu acho que é Fernandópolis, não sei se eu tô errando. Existe Fernandópolis? Acho que é isso, que ele fala que é uma cidade muito pequena. Interiorzão de São Paulo. Existe. Então, ele fala, eu sou de uma cidade super pequena, eu estudei numa faculdade, ele falou qual faculdade era, é uma faculdade particular que não é assim, top, não é das conhecidas. Eu já não conheço muito, né, das faculdades do Brasil, mas ele falou assim, cara, eu sou de uma faculdade ruim, esse negócio de você precisa ser da federal tal, da não sei o que tal, da PUC e tal, é tudo mentira. Olha eu aqui na Holanda. E é verdade. O que importa é o que você tem para oferecer. Ele saiu da faculdade, durante a faculdade fez os estágios aqui e ali, foi aumentando o currículo dele e agora conseguiu, com 23 anos, estar aqui trabalhando na Holanda. Pra mim isso é muito maneiro. Não tem que se sentir, sei lá, menos porque não é de uma das faculdades bam. É a parte principal. Você tem que encarar com a cara e a coragem. Você é bom em ponto. Não interessa que você saiu de uma faculdade X ou Y. Eu uma vez estava fazendo processo seletivo, aí dessa não foi do candidato, não fui eu, hein? Foi com a entrevistadora. Tava fazendo processo seletivo, a Jéssica deve lembrar dessa. E aí, a moça, né? Oi, tudo bom? Tal, meu nome é fulana. Aí ela fez assim, aí eu tava no meio de uma conversa e eu via que ela claramente tava olhando assim pra cima, pra um lado, pro outro. Aí eu tava no meio de uma pergunta, que ela respondendo uma pergunta, e aí ela pegou e fez assim, aí ela pegou e fez assim, e começou a, falar com uma pessoa que tava do outro lado de mim, assim, sabe, aí eu fiquei olhando aquilo, e eu falando, e eu olhando pra ela, assim, aí ela pegou e falou assim, pera só um pouquinho, levantou e saiu da sala. E aí, a sala tinha toda a parede de vidro, então eu conseguia ver. E aí eu vi ela, conversando no corredor, assim, com o cara. Aí eu fiquei, tá, o que eu deveria estar fazendo aqui? Aí ela voltou e, fez outra pergunta. Me lixei porque você tava fazendo, antes disso. Eu fiquei assim, ó, eu deveria estar fazendo alguma coisa? Eu deveria voltar atrás e falar, moça, eu não respondi essa pergunta? Essa foi uma. E a outra foi que eu tava fazendo um processo seletivo para uma empresa e a gerente, de RH
Última entrevista. Pô, já tinha feito... Eu passei 5 horas fazendo teste na empresa. Aí foi fit do RH. Última entrevista. Depois de ter passado 5 horas, eu fiz teste na empresa. Eu fiquei 5 horas dentro da empresa fazendo teste, em horário comercial. E aí eu fui fazer a entrevista de RH, que era a última. E a moça, tipo, com cara... Assim, tudo que ela falava assim, fala seus pontos positivos. Aí eu falava assim, eu sou uma pessoa, tipo, determinada e tal. Não, mas então quer dizer que você vai até as últimas consequências. Então quer dizer que você... Tipo, tudo ela ia pro negativo, assim, tipo, absurdo. Aí, beleza. Aí eu já fui achando aquela entrevista meio estranha, assim. Aí ela pegou e falou assim, pretensão salarial. E eu sabia que eu tinha mandado bem no teste. Tipo, eu sabia que tinha pessoas dentro da empresa que tipo, me falaram como eu tinha ido no teste. Aí eu falei, minha pretensão salarial, ela fez assim, tipo, cara de nojo, sabe? Tipo, até parece que você merece esse salário. Eu fiquei, tipo, assim, ela, isso tá um pouco alto pra um júnior, né? Aí eu fiquei pensando, mas você em nenhum momento falou que o meu teste tava para júnior, sabe? Tipo, você não falou, olha, a gente fez o teste e você caiu na vaga de júnior e tal. Ela só fez cara de nojo, assim, tipo, tá meio alto pra um júnior, né? Aí eu fiquei chocada, eu falei, mas é isso que eu quero. Aí ela pegou, olhou pra baixo assim, tipo, continuou com aquela cara de nojo, olhou pra mim e falou assim, e quanto que você ganha na empresa atual? Cara, e tipo, eu não tinha pedido mais do que a empresa que eu tava na hora. Eu fiquei, tipo, revoltada. Aí eu peguei e falei, não vou falar. Não, eu não me sinto confortável de falar isso. Falei, vai ficar com cara de nojo pra mim? Tomar banho? Que saco! Eu não falo mais pretensão salarial, quer dizer, eu não falo o pacote que eu recebo hoje. Eu acho que é meio desaforo as pessoas perguntarem isso. Porque é como se quisessem nivelar por baixo, sabe? Óbvio, tem empresas que não são esse o caso, elas querem saber se elas conseguem te pagar, porque elas não querem te fazer uma proposta indecente no sentido de não vou te oferecer menos do que você recebe, que eu sei que você não vai querer mudar de empresa. Mas tem empresa que você... Sabe quando você sente na voz da pessoa que ela tá te perguntando aquilo pra te oferecer exatamente o que você recebe pra poder, entendeu? Não pagar um centavo a mais, como se, tipo, não precisa disso, sabe? Foi claramente isso que aconteceu. A cara dela, de nojo, quando eu falei o quanto eu queria ganhar, foi tipo assim, eu vou perguntar sua pretensão salarial, quanto você ganha hoje, pra tipo, sabe, pra tirar você do cavalinho. Nossa, eu fiquei revoltada. Nossa, a coisa que eu mais odeio em processos seletivos, velho, é a pessoa perguntar, qual a sua pretensão salarial? Velho, você quer contratar alguém pra sua vaga, velho. Você decide, velho, quanto que você quer pagar pra alguém nessa vaga. Você decide o valor que essa pessoa tem que gerar. Porque, pelo amor de Deus, quanto você quer ganhar, meu filho? Eu quero ganhar tudo e mais um pouco. Eu quero ganhar 20, 30 mil. Pô, aí fica esse negócio, mas é muito, né? É muito, eu quero ganhar muito, desculpa. O que você quer fazer pra ganhar tanto assim? Quer fazer nada, velho. Não pode fazer nada e ganhar muito. Todo mundo quer. Tá errado isso? Não tá errado. Agora, vocês têm que saber o valor que vocês estão querendo pra essa pessoa gerar, sabe? Poxa. Óbvio, tem também o pedaço da moeda que é a empresa só consegue contratar naquela faixa de tanto a tanto, beleza. E aí, às vezes, ela não quer conversar com o candidato que tá muito aqui naquela faixa. Se for, tipo, pra baixo, beleza, ela vai economizar dinheiro aí. Mas se for pra cima, ela não quer, tipo, te ofender oferecendo menos, né? Tem empresas e empresas, obviamente. Mas eu fico sempre naquela situação, né? Tipo, não sei, depende, talvez, falo ou não falo. Complicado. Sei lá, é porque nessas questões profissionais eu sou muito assim, tipo, sei lá, eu não me sinto ofendido se a pessoa me oferecer, a gente tá R$1.000 aqui pra oferecer. É tipo, olha, meu valor não é esse, não tem como eu ir trabalhar por R$1.000. Se vocês conseguirem me pagar X, aí eu vou, é o mínimo que eu consigo aceitar. Tipo assim, eu acho tranquilo, eu não me sentiria ofendido assim, mas eu entendo que, aqui, nossa cultura, a gente tem muito isso, se sentir ofendido e tal, mas isso é realmente complicado. Mas assim, eu queria que a galera fosse um pouquinho mais tranquila nessas horas, assim, tipo, não só de não se sentir ofendido, mas também de não ter essa preocupação de não ofender. Tipo assim, cara, oferece, se for interessante, aceita. Tabu. Hashtag tabu. Assim, eu não gostei porque eu vi claramente na cara dela que ela tava tirando com a minha cara, assim, não, falando que eu não merecia isso, sabe? E, tipo, eu acho que a Débora pode falar até melhor do que eu, mas eu acho que se você é um gerente de RH e você vê uma pessoa que tá pedindo muito acima, faz cara de nada, fala tá bom e depois oferece menos, sabe? Tipo, tudo bem. Mas eu vi naquele momento que ela queria saber o quanto eu ganhava pra, tipo, você não vale tudo isso, e eu sei que você não vale tudo isso, entendeu? E eu ganhava aquilo que eu tava pedindo, então eu coloquei um pouco a mais pra ter margem de negociação, eu não fiz uma coisa esdrúxula, sabe? Então eu fiquei muito, muito, muito ofendida, assim, então eu saí de lá, assim, revoltada, falei, eu não vou entrar nessa empresa, porque se eles estão fazendo essa cara, na hora que eu for entrar, se eu for pedir um aumento, eu vou falar o quê? Vão falar, tipo, minha filha, acorda?
Então, eu fiquei assim, bem ofendida com a atitude dela. Não, nesse caso, velho, ela queria te ofender, velho. Só desculpa, eu não tava falando de você, não, Letícia. Esse teu caso é indignante, eu tô indignado. Letícia, nesse caso aí, acho que é isso mesmo, avaliar internamente, né, o que você pediu, de repente eles não consideravam aquilo ok, e te passar, né, depois, explicar os motivos e que não era possível, né, mas no geral, eu acho que a pretensão também tem o lado de, né, de repente esse candidato é um talento que a empresa não quer perder e muitas vezes acaba se oferecendo menos do que a pretensão do candidato e o próprio candidato não retorna. Então, assim, nossa, eles estão me oferecendo isso, eu nem quero mais entrar nessa empresa. Então, até no sentido de manter esse candidato no pipeline, de entender qual é a expectativa salarial dele, porque muitas vezes até a vaga não comporta, mas faz um esforço para que aquele candidato entre. Então, acho que tem caso a caso, empresa a empresa, mas acho que é realmente um ponto delicado e é sempre discutido isso em todos os lugares. Mas, assim, eu acho super falta de profissionalismo a empresa que não responde o candidato, mas também o candidato, poxa, recebe uma proposta e não fala nada. Aí também, assim, pra mim isso aí é um filtro legal pra vocês, que você não quer contratar essa pessoa mesmo. Falta e fica a dica aí pros candidatos, que é tipo assim, olha, obrigado pela oferta e tal. Infelizmente, está abaixo, e aí negocia. E assim, a gente também tem um tabu muito grande aqui de dinheiro de negociar no Brasil. Essa era a pergunta, para de dar spoiler. Eu ia perguntar pra Débora. Débora, vamos lá, dê dicas pra gente. Devemos negociar sempre? Como é? Vai. Agora eu já joguei a Débora na parede. Eu acabo não me envolvendo nessa etapa de negociação de salário, isso fica realmente mais com o RH. Eu acho que tem que ser bom para ambos, né? Essa é a minha opinião. Então, essa discussão, não acho que deva ser uma regra de negociação, mas acho que cada um deveria colocar seus pontos, né? E entender ali o que vai ser bom para o candidato e o que vai ser bom para a empresa, levando em consideração também os profissionais que já estão dentro, né? Acho que esse é um ponto crucial. Muitas vezes, né, acaba que o candidato acaba pedindo muito além da própria galera que já está internamente na empresa, então acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Agora, o nível de negociação vale muito nesse caso, não acho que deve existir uma regra. Fiquei em cima do muro, eu acho. É uma ótima profissional da RH, né? Eu adorei sua pergunta, mas acho que nem isso nem aquilo. Vamos dar uma olhada, acho que cada caso é um caso. Tadinha, eu joguei ela contra a parede total, foi mal, Débora. Ai, gente, eu não tenho ideia como negociar. Eu acho que negociar é uma parada muito difícil. Eu tive sorte de que, como eu tava fazendo todas as entrevistas, praticamente eu coloquei todas pra última sessão serem na mesma semana, até quarta, sabe? E eu falava pra todo mundo, isso é uma dica importante. Vocês estão fazendo entrevista em mais de um lugar diferente, sejam sinceros. Porque eles não vão perder você teu tempo se eles não querem, se você já tá em outra entrevista. Então é um tempo valioso que você tá ganhando, que pra mim era a entrevista às 4 da manhã, era muito valioso o meu tempo, porque, né, horário brasileiro, Europa, tava difícil de fazer entrevistas. Mas sejam sinceros, falem logo isso. É uma coisa assim, se vocês não são sinceros, vocês não têm como negociar depois, porque você acaba falando assim, olha, eu não te falei, mas eu também tô na última vaga de outra na última entrevista de outra vaga. Aí você tá fazendo 5 entrevistas com uma empresa, você nunca falou que tá fazendo com outras, e no final você chega e fala, olha, eu também tô fazendo e também me ofereceram bem mais que você. Aí que nem a Letícia vai tomar banho. Não vai acreditar. Não vai acreditar outra empresa. Então, se vocês são... Eu fui sincera desde a primeira entrevista. E aí o pessoal o tempo todo ficava assim, tipo, você tá ainda nas outras vagas? Eu falava, olha, eu tô nessa, vou começar a fazer essa outra eu desisti, não sei o que. Eu era sincera em todas as vagas. Quem me perguntava, eu falava. Então, aconteceu 2 coisas. Uma, a última empresa com que eu comecei a fazer entrevista acelerou tanto os 4 processos que eles foram o primeiro a mandar a proposta. Eles mandaram uma proposta tão violenta contra as outras empresas que também mandaram propostas, e que eu fiquei assim, tipo, eu já queria aceitar na hora, quando eu recebi a primeira proposta. Quando eu vi, assim, eu tinha visto média de quanto o pessoal ganhava aqui como júnior, e eu vi esse, assim, bem maior para um júnior. E as outras empresas, quando mandaram finalmente, mandaram bem menor. Só que tinha uma empresa que eu realmente ia trabalhar com eles. E eu falei, olha, eu quero muito trabalhar com vocês. Ainda eu sabia que ainda faltava mais 2 entrevistas
entrevistas com ele. E eu falei, olha, as outras empresas já me mandaram proposta. Se vocês conseguirem acelerar para essa semana, eu faço todas as entrevistas e eu falo para outro pessoal esperar. Aí eles, não, porque se você realmente quer trabalhar com a gente, você vai falar não pra eles agora. Eu falei, olha, eles me ofereceram tanto. Tá muito difícil de falar não pra eles. E eles ficaram chocados de eu falar assim. E depois me mandaram mensagem assim, a gente consegue acelerar até semana que vem. Eu falei, cara, não dá. Semana que vem não dá. Tem que ser amanhã, ou depois de amanhã, ou no máximo sexta. Não dá pra esperar até semana que vem. Quero muito trabalhar com vocês, mas não dá. Eles ficaram putos comigo. Assim, putos mesmo. Aí depois, tipo, a RH ficou puta, na verdade, não eles. A RH ficou puta, que era quem tava falando comigo. O cara, o engenheiro com quem eu tinha falado primeiro, mandou um e-mail depois pra mim falando, poxa, que pena, a gente realmente gostou de você. Se você não gostar da sua empresa, manda de novo mensagem daqui a uns meses que a gente conversa, porque eu gostei muito da sua honestidade o tempo todo, eu gostei muito de como você fez, a gente não terminou o processo, mas a gente pode continuar daqui a uns meses se você ainda estiver interessada. E tipo, caraca, sabe? É muito maneiro. Então, honestidade, gente, é importante também nas vagas. Parem de mentir pra ficar bem na fita. Com certeza, falou a mesma coisa comigo recentemente e eu fui super honesta e falei, olha, infelizmente, eu recebi uma proposta hoje, eu tenho que responder até terça, e ou vocês aceleram o processo de vocês, ou infelizmente eu vou ter que sair fora, porque eu vou receber a proposta, não vou ficar esperando pra depois receber um não, sabe? Então, assim, honestidade hoje em dia também é muito importante, tem que ser muito sincero, porque a gente espera a honestidade das empresas, então a gente tem que cobrar a honestidade da gente, né, quando vai fazer processo. Gente, o episódio tá muito bom, a gente tá falando um monte de coisas, mas eu vou ter que encerrar, senão esse episódio vai ficar longo, ninguém vai ouvir a gente. Quero agradecer a Silvia e a Débora, obrigada por terem participado, eu sei que é um assunto polêmico, muitas vezes tabu. Débora, desculpa aí ter te colocado na parede, mas eu quero agradecer muito, é muito importante a gente falar dessas coisas, desmistificar essas coisas, porque a gente recebe muita mensagem pedindo ajuda, como eu faço, eu tô em dúvida, então é bem legal a gente poder estar aqui falando disso, inclusive dessa questão de dinheiro e de negociar, não negociar, como você faz, como é que você pode fazer. Então, muito obrigada. Mais algum recadinho final pra gente encerrar? Alguém? Eu só queria bater palma aí pra vocês, são grandes profissionais aí. Eu acho que, assim, cara, só dica boa, só agradecer. Valeu, galera. Nada contra o pessoal daqui não, lá do Brasil, mas venham pra Holanda, aqui tem tanta vaga, gente, tem tanta vaga, vocês não fazem ideia como tem vaga pra TI nesse país. O pessoal me pede todo dia, você tem amigos que queiram vir pra Holanda? Eu falo, tenho, sou banda, mas, assim, as vagas não se adequam contra os meus amigos. Mas, PHP, chega mais. Sei lá, Python, chega mais. É tudo assim, cara. Tem muita vaga aqui. Quem estiver querendo sair desse Brasil, chega mais. Eu preciso de amiguinhos aqui na Holanda. Eu também gostaria de agradecer aí o convite, adorei ter participado aqui com vocês, foi bem enriquecedor e divertido. E também temos vagas, tá? Para quem quer ficar aqui nesse Brasil maravilhoso, ajudar a continuar construindo, né, a nossa história. Sai do Brasil, fica no Brasil. Tem pra todos os gostos, ó, gente. Pra quem quer ir pra fora, pra quem quer ficar. Isso, temos vagas. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um Pizza de Dados. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de fazer esse episódio. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!